No dia 1º de junho, os vereadores de Itajaí irão até o Parque do Atalaia para realizar o plantio de 1.000 mudas de árvores nativas. A ação faz parte do projeto Itajaí Mais Verde. E o Jornal da Câmara traz hoje uma entrevista com a coordenadora do projeto, Lucimara Guzatti. O Jornal da Câmara recebe hoje Lucimara Guzatti, coordenadora do projeto Itajaí Mais Verde. Boa noite, Lucimara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa noite participando do programa. E boa noite também a todos que estão nos assistindo. Bom, para começar, explicar para o público de casa o que é o projeto Itajaí Mais Verde. O projeto Itajaí Mais Verde é um projeto socioambiental desenvolvido pelo MAUCIP aqui no município de Itajaí, que é a Associação de Moradores do Bairro Fazenda, em parceria com a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí, com a FAMAI. Esse é um projeto que existe desde o ano de 2006. É um projeto socioambiental onde nós produzimos mudas de espécies nativas da Mata Atlântica no viveiro Fazenda Nativa. Essas mudas são utilizadas para a recuperação de áreas degradadas, em especial as áreas, as margens dos nossos rios, lagos e nascentes, que é a mata ciliar. A arborização residencial, do quintal para dentro, então todo morador que tem interesse em plantar uma árvore na sua residência, no seu quintal, é só procurar o viveiro Fazenda Nativa, que vai receber a muda e toda a orientação técnica necessária para o plantio e cuidado dessa espécie gratuitamente, sem custo nenhum. Então hoje todos têm a oportunidade aqui no município de plantar uma árvore. Também um dos objetivos do projeto é a educação ambiental. Nós temos um programa que é o OPA, Orientação e Prática Ambiental, e também a neutralização do gás carbônico. Quem trabalha lá são voluntários, participam estudantes também, como é que funciona? Nós temos uma equipe formada por técnicos, por engenheiros, que são contratados para desempenhar as atividades. Temos também os voluntários da comunidade, estagiários voluntários, e também uma atividade específica que nós realizamos dentro do programa de orientação e prática ambiental, que é voltada para os voluntários mirins. O que são os voluntários mirins? São crianças que no contraturno escolar participam das atividades desenvolvidas pelo projeto. Você tem alguma informação sobre a situação de Itajaí com relação a árvores, ao verde do município? Em que situação se encontra a cidade? Foi realizado pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí, pela FAMAI, no ano de 2007, o diagnóstico dos recursos hídricos aqui do município de Itajaí. Esse diagnóstico, ele demonstra a situação da vegetação ao longo dos nossos cursos d'água. Então, hoje no município nós temos apenas 29% de área de mata ciliar preservada. E é com base nesse diagnóstico que foi elaborado pela FAMAI que o viveiro, que o projeto trabalha. Então, nós realizamos o mapeamento das áreas que devem ser recuperadas, procuramos o proprietário e realizamos o plantio. E lembrando que o plantio de mata ciliar, que nós desenvolvemos lá no projeto, ele é voluntário. Então tem um proprietário de terra, ele tem um rio passando na propriedade, tem uma nascente, ele procura o projeto voluntariamente, demonstrando o seu interesse em estar recuperando aquela área, em deixar a mata ciliar, em realizar o plantio. Nós vamos até o local, os técnicos vão até o local com GPS, vão realizar um mapeamento, elaboração de projeto e o posterior plantio. E sempre que possível nós envolvemos a comunidade nesses plantios. A pessoa, o proprietário de algum terreno ou até no quintal de casa, quem desejar plantar uma espécie de árvore, ele terá a responsabilidade a partir deste momento com essa espécie, com essa árvore, e não poderá depois para um futuro projeto retirá-la? Como é que funciona essa questão? Isso é lei, né? Sim, quem tem o interesse, quer plantar uma árvore no seu quintal. Então, geralmente, ele já deixou aquele espaço reservado para plantar uma árvore. Então, ele quer fazer aquela ação voluntariamente. Então, ele procura o projeto, ele vai passar para nós as características ali daquele local, o espaço que ele tem, se é um local que tem sombra, está próximo do muro, se tem fiação, e nós vamos indicar para ele uma espécie adequada para ele plantar em casa. Geralmente, são espécies frutíferas que as pessoas procuram. E se no futuro ela desejar ampliar a área de construção desse espaço e houver a necessidade de retirada dessa árvore, aí ela tem que procurar o órgão ambiental competente, que no caso aqui no município de Itajaí é a FAMAI, e pedir uma autorização para o corte dessa espécie. Ou, uma das opções é o transplante também. A urbanização que vem tendo nas cidades
a nova estrutura que as cidades vêm tendo, tanto Itajaí, região, Santa Catarina, requer um maior número de árvores para tentar dar equilíbrio com a parte de concreto, cimento, que a cada dia se instala mais dentro dos municípios? Com certeza, né? A arborização ela traz uma série de benefícios, além do embelezamento da cidade. Ela melhora o microclima, melhora a temperatura. O nosso verão aqui é bem quente, então uma árvore faz toda a diferença. Então, é importante que as prefeituras, o município tenham dentro do seu plano, dentro dos licenciamentos, já uma obrigatoriedade para que se deixe um espaço para o plantio de árvores. Então, hoje no município está havendo toda uma reestruturação das calçadas, né, com espaço para deficiente visual. Também é importante se pensar nesse espaço para o plantio de árvores também, que faz toda a diferença. A cidade arborizada, ela tem outra cara, tem outro ar, faz toda a diferença, com certeza. Com relação a cálculos, assim, até porque no momento que se desenvolve os municípios, também aumenta o número de veículos, aumenta o número de indústrias, fábricas que soltam gases na atmosfera que são poluentes. Para dar esse equilíbrio, vocês têm um cálculo assim, esses gases estão aumentando o número de emissão, reduz-se a área verde, como é que está esse equilíbrio? Na realidade é assim, todas as nossas atividades, no nosso dia a dia, elas geram gases causadores do efeito estufa, né? Gases que contribuem para o aquecimento global, para as mudanças climáticas. E dentro desses gases, o principal dele é o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é proveniente da queima de combustíveis fósseis. Então, todos nós geramos esses gases no nosso dia a dia, não é só uma indústria, claro, uma indústria em escala muito maior, né? Mas nós também. Então, quando nós estamos circulando com os nossos veículos, estamos gerando lixo, consumindo energia, papel, água, tudo isso está emitindo CO2. Então, existe uma forma hoje de compensar essas emissões. Desde um ser humano, uma pessoa comum, até mesmo uma empresa, uma indústria, pode estar neutralizando essas emissões. De que forma? Plantando árvores. Então, é realizado um cálculo, isso é um cálculo científico, com base no consumo, por exemplo, de energia elétrica e de combustível, realiza esse cálculo, quanto foi emitido durante um período, e é feita essa compensação através do plantio de árvores, né? Isso ao longo aí de 10 anos, todo o processo de crescimento da espécie. E é comum também nessa questão da neutralização, aqui Itajaí isso está bem na moda, as pessoas têm nos procurado, para realizar a neutralização de casamento, neutralização de eventos, de festa de aniversário. Então, muito interessante esse tipo de ação. No lugar de dar uma lembrança, festa de casamento é muito comum, bem casado, então dá uma muda de árvore. Interessante. Bom, sobre esses cálculos e essa contrapeso com a emissão de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, a Câmara também pediu para que fosse feito um cálculo aqui do Poder Legislativo de quanto foi lançado em 2010 e como fazer para restituir esses lançamentos de gases na atmosfera. Isso, a Câmara de Vereadores de Itajaí, ela é pioneira nesse processo de neutralização de CO2. Esse foi um pedido do presidente da Câmara de Vereadores, do vereador Pissetti. Nós já realizamos o cálculo de 2009, realizamos o plantio em 2010 e, novamente, né, para o ano de 2010, nós realizamos o inventário com base no consumo de energia elétrica e combustível, calculamos as emissões e a Câmara terá que plantar aí 80 mudas de árvores para compensar as emissões relativas ao ano de 2010 de combustível e de energia elétrica. E mais algumas medidas que nós orientamos dentro do projeto para reduzir as emissões. Foram 9 toneladas e 900 mil quilos de poluição, é isso? Isso, 10 toneladas de CO2. 10 toneladas? Isso, e o plantio de 80 mudas de árvores, que serão, esse plantio será realizado no dia 1º de junho, no Parque da Atalaia. Por que no Parque da Atalaia? O primeiro plantio foi realizado nas margens de um rio, a área de preservação permanente. E hoje agora nós vamos fazer no Parque da Atalaia. Por quê? Porque é uma área, uma unidade de conservação, uma área protegida por lei. E isso é muito importante. Não adianta plantar a espécie em qualquer lugar que ela não vai cumprir a função de neutralização. Nós temos que plantar essas mudas num local onde elas vão se desenvolver e efetivamente cumprir o papel de estar sequestrando esse carbono ao longo dos anos. Esse plantio acontece dia 1º às 3 horas da tarde, é isso? Isso, com a presença dos vereadores. Dia 1º de junho, às 15 horas,
no Parque da Atalaia, com a participação dos voluntários mirins do projeto Itajaí Mais Verde, mais uma escola municipal aqui do município, que ainda falta essa confirmação qual escola irá participar, e os funcionários do projeto Itajaí Mais Verde. Esse trabalho é um trabalho pioneiro de saber quanto o legislativo de uma cidade gasta e ir lá e repor, é isso? A Câmara de Vereadores de Itajaí é pioneira nessa questão, então todos estão de parabéns, estão aí servindo como exemplo para toda a comunidade, para todos os itajaienses, para as empresas, para as indústrias, para que despertem para essa questão. A neutralização vai resolver o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas? Não vai. Automaticamente, naturalmente, a Terra está esquentando, mas já está cientificamente comprovado que nós, as atividades dos seres humanos, está contribuindo para esse aumento da emissão de gases e o aumento da temperatura da Terra. Então, é importante, essa neutralização não vai resolver o problema, ela é uma medida de redução de emissões, correto? E principalmente a natureza, a floresta está ganhando com isso, porque Itajaí está plantando mais árvores. Aqui em busca do equilíbrio do ecossistema, é isso? Exatamente. Bom, agradeço sua entrevista aqui, participação no Jornal da Câmara. Tenha uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade e convidar a todos para visitar o Viveiro Fazenda Nativa, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, das 14 às 18. E vamos deixar Itajaí cada vez mais verde. Ótimo.